Então, vamos dar início ao nosso estudo dessa semana, né? Antes disso, a gente vai fazer uma oração, pedindo a orientação do Espírito Santo para nos dar entendimento, né? No estudo do assunto dessa semana, que é Apocalipse 18, a queda da Babilônia mística. Então, eu vou pedir a Evelyn para poder estar fazendo essa oração aí com a gente. Feliz Evelyn? sábado, oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeste até o presente momento, pela oportunidade de estarmos vivos num dia santo, para honrar e glorificar o teu santo nome. Como é bom, Senhor, aprender mais de ti e estarmos preparados para o tempo do fim. Que essa reunião seja uma bênção, que o teu Santo Espírito habite nessa reunião, em nossos corações e principalmente abra nossa mente para que possamos absorver o conhecimento. No mais, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite mais uma vez a todos vocês que estão aqui conosco, para juntos estarmos estudando as profecias relativas ao fim do tempo, né? Explicando a orientação do Espírito Santo para que ele possa nos ajudar a compreender as mesmas. Essa semana a gente vai estar estudando sobre Apocalipse capítulo 18, que fala sobre a queda de Babilônia. Apocalipse capítulo 18 não fala só sobre a queda de Babilônia, fala mais sobre outras coisas também. É importante a gente entender qual é o contexto em que se encontra Apocalipse 18. E tudo isso a gente vai estar vendo nesse estudo. Em que parte da época vai se realizar esse contexto de Apocalipse 18? Que parte da história vai estar acontecendo isso? Entendeu? Então, a gente precisa ficar atento a todos os detalhes deste assunto, ele é importante, muito pouco discutido. Existe pouco material que se fala sobre Apocalipse 18, não tem muito material falando sobre Apocalipse 18. Então, é muito pouco discutido. Porém, Apocalipse 18, ele não está atrelado só em Apocalipse 18. Para que você possa compreender Apocalipse 18, você vai ter que dar uma passeada em Apocalipse capítulo 14, uma passeada em Apocalipse capítulo 17, e dar uma passeada em Apocalipse capítulo 13, e lá em capítulo 12 também. Você pega um pouquinho de cada um e dá uma pincelada para chegar no Apocalipse capítulo 18, para entender o que está acontecendo em Apocalipse 18, para ter essa compreensão. Eu não entrei a fundo em alguns assuntos relevantes ao Apocalipse 14, porque a gente já tem um tema falando sobre Apocalipse 14. Então, eu resolvi eu falei superficialmente, mas não me aprofundei em desvendar quais são as três mensagens, porque nós já temos esse assunto para a gente abordar esse assunto com mais uma profundidade quando formos falar sobre ele, para não ficar muito repetitivo. Mas a gente toca nesse assunto e a gente vai estar falando sobre ele aqui também. Então, eu peço a você que, se tiver qualquer dúvida, ou também quiser ajudar-nos aqui na compreensão, basta só você levantar a mãozinha aí, e a gente vai estar dando a oportunidade para você poder estar comentando junto aqui com a gente ou fazendo sua pergunta. Se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente vai estudar para conseguir responder a sua pergunta, tá bom? Então, vamos começar com o primeiro assunto, que começa falando sobre Apocalipse 18. E o texto começa assim, Apocalipse 18 começa assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse 18, 1. A Bíblia fala que quando viu descer este anjo, esse outro anjo, que tinha uma grande autoridade, a terra se iluminou com a sua glória. Aí vem a seguinte pergunta: que evento será esse na história da humanidade? A que evento corresponde a Apocalipse 18, verso 1? Que período da história? O que é isso que está acontecendo aqui? O que esse anjo faz, que tem grande autoridade e ilumina o planeta Terra? Antes de eu fazer a leitura do que a Notinha vem falando aqui, eu gostaria de saber se alguém gostaria de comentar sobre esse Apocalipse 18, verso 1. Você, Joelson, gostaria de comentar? Sim. Não pode falar. Apocalipse 18, verso 1, está ligado a Apocalipse 13 e Apocalipse 14,
assim, falando resumidamente. No capítulo 13 de Apocalipse, nós temos ali o esboço de duas bestas, né? A besta do mar e a besta da terra. E sendo que a besta da terra, ela dá fôlego à besta do mar, que recebeu uma ferida de morte e que ela volta a ter vida. E nesse reviver, essas duas bestas, elas se unem para perseguir o cordeiro na pessoa dos seus seguidores. E desse ponto de vista, é interessante notar que no contexto dessa perseguição, entra Apocalipse 14 ali com a apresentação das três mensagens angélicas com uma mensagem especial, dando foco ali para a terceira mensagem, que é o caiu, caiu, que expressa ali a queda total de Babilônia, seguida da advertência de Deus no tocante a quem se submete ao sinal da besta. Agora, resumindo essa questão, para não ficar longo o comentário, você tem ali em Apocalipse 14, no âmbito da terceira mensagem, a mensagem presente. É uma mensagem que, no seu contexto mais amplo, ela apresenta ali o plano de justificação pela fé, apresentando Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, onde as pessoas são levadas a adorarem não a imagem da besta, mas o Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é também o nosso Deus. Então, basicamente, a terceira mensagem angélica, ela é um convite para a adoração ao verdadeiro Deus, né, que faz eco ali a primeira mensagem angélica, né, temer a Deus e dar-lhe glória. E a terceira mensagem, ela é o desdobramento dessa primeira mensagem angélica ali de Apocalipse 14. Então, quando essa mensagem, no contexto da união das duas bestas de Apocalipse 13, ela entra no cenário do grande conflito ali, sendo um elemento divisivo nessa política de forçar as pessoas a aderirem à imagem da besta, consequentemente, você precisa de um outro elemento para potencializar essa mensagem. E que elemento é esse? Agora entra Apocalipse 18, verso 1. Né? Esse outro anjo que entra aí e que ilumina a terra com o seu poder, ele representa exatamente o momento ali da chuva serôdia, que capacita o povo de Deus para a pregação das três mensagens angélicas, especialmente a terceira mensagem, né? Que é uma mensagem ali que impede a plenitude ou o sucesso da união das duas bestas do capítulo 13. Então, essa ação de Deus, ela entra como um mecanismo de orientação da humanidade para a verdadeira adoração no tocante a quem de fato deve ser adorado, né? E Deus deve ser adorado. Cristo é o nosso Criador. Então, basicamente é isso. É uma mensagem que destaca quem deve ser adorado e apresenta ali a questão da imagem da besta como um elemento de idolatria e de um movimento subversivo no tocante aos verdadeiros propósitos de Deus destinados à questão da adoração a partir do convite, né, à humanidade, no sentido de que adore de forma correta ao Deus correto, né, ao verdadeiro Deus. Então, basicamente é isso que eu teria para falar assim, em resumo. Ao longo do estudo, a gente vai amadurecendo alguns pontos também relacionados com essa questão. Obrigado, Joelson. Então, complementando aqui, quando ele fala assim, e a terra se iluminou, esse ato de iluminar representa o alto clamor, né? Como o Gelson bem especificou aí, que é a mensagem, a tríplice mensagem angélica que vai vir potencializada
Potencializada por quê? Porque o povo de Deus já recebeu o derramamento da chuva serôdia, o Espírito Santo na sua vida. E quando eles recebem esse poder vindo do céu, essa mensagem, que já vem sendo dada desde 1844, a primeira e a segunda mensagem já foram, da tríplice mensagem já iniciou desde 1844, mas quando é derramamento da chuva serôdia, esse clamor, a Bíblia fala que ele ilumina toda a terra. Ou seja, não vai ficar ninguém sem ter ouvido esta mensagem. Essa mensagem não só vai abranger toda a terra, como vai andar numa velocidade muito mais rápida do que nós temos tentado desde 1844, pregando ela aqui. Ela vai vir agora com uma velocidade, com uma abrangência muito maior. O texto diz assim: este é o alto clamor do terceiro anjo, capacitado pela chuva serôdia do Espírito Santo. O povo de Deus anunciará a queda completa de Babilônia, pois todas as nações terão bebido completamente do vinho de furor da sua prostituição. A primeira chuva do Espírito Santo foi nos dias dos apostólicos, né? A última ocorrerá antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. De fato, todo mundo será cheio ou do Espírito Santo ou do espírito de demônios. Não haverá experiências neutras. Servos de Deus com o rosto iluminado resplandecerão com santa consagração. Farão o derradeiro e mais poderoso apelo para a salvação dos sinceros no vale da decisão. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não sejais cúmplices de seus pecados e para que não participe dos seus flagelos. Por desprezar a verdade bíblica, Babilônia caiu, ao ponto de se tornar morada de demônios e covil de toda espécie de espíritos imundos. Deus chama seu povo para sair dela, pois aqueles que ficarem se tornarão cúmplices de seus pecados. Então, o ato de iluminar é porque o povo de Deus havia recebido o Espírito Santo, derramamento da chuva serôdia, e agora proclamaram o alto clamor, que é chamado de alto clamor, né, que é a tríplice mensagem com uma exatidão, com uma força bem maior. Joelson. É interessante quando pensamos nessa mensagem como autoclamor. E nesse cenário em que o mundo parece estar numa situação de um domínio de forças satânicas irreversível, né? Irreversível do ponto de vista aparente. E se não fosse a intervenção de Deus, Satanás ele conseguiria de fato atingir os seus objetivos sem que houvesse uma alternativa de pensar diferente, de agir diferente e de ver as coisas de forma diferente, porque a união dos três poderes ali, falando de Apocalipse 16, que também está ligado a esse tema de Apocalipse 18, porque no capítulo 16 de Apocalipse, nós temos ali a falsa trindade unida no sentido de perseguir o cordeiro na pessoa dos seus seguidores, né? O dragão, que representa ali Satanás, a besta, representando ali o poder romano, e o falso profeta, representando aqui o movimento a partir do que será determinado como oficialização do decreto dominical no contexto ali dos Estados Unidos, né? Que é representado ali o falso profeta. Então, você tem nessa falsa trindade ali o dragão representando Deus, você tem a besta, ou seja, o romanismo representando Cristo, e você tem o falso profeta representando, então, o Espírito Santo. Os sinais, milagres e prodígios serão manifestados pelo falso profeta. Então, é esse cenário que consolida aquilo que nós estamos vendo sendo finalizado em Apocalipse 18. E isso é interessante por quê? Porque quando você entra no capítulo 13
vai para o capítulo 14 e intensifica esse cenário de perseguição e de avanço desses três poderes no capítulo 16, se você não tem o capítulo 18 e também o capítulo é o capítulo 13, capítulo 14, né? E o capítulo 16 e o 17, né? Eu não citei o 17, mas o 17 também está nesse contexto. Então, se você não tem o capítulo 18, a queda de Babilônia, quem vence afinal não tem muita definição, não tem muita clareza. Então, quando você pega todo esse contexto a partir dessa estrutura já apresentada aí, e eu adicionaria o capítulo 12 também, quando você chega no capítulo 18, você percebe ali a confirmação da vitória de Cristo sobre a falsa trindade, né? E sendo que o capítulo 18, ele é a execução da sentença que no capítulo 17 é apresentada como apenas autos, né, daquilo que Deus vai fazer e por que ele vai fazer o que está fazendo no capítulo 18. Então, no capítulo 17, Deus vai apresentar ali, olha, esse poder está sendo julgado por isso, e dá ali toda uma descrição, porque perseguiu o povo de Deus, matou os santos de Deus, assumiu uma postura que não era a postura adequada de uma criatura. Satanás, ele assume o lugar de Deus, quando na verdade ele não é Deus, ele é criatura. E, resumindo a colocação aqui, você tem no capítulo 18, Deus agora executando o seu juízo exatamente sobre esses poderes que se opuseram à realidade do poder de Deus, né, que começa no céu, mas que agora, no capítulo 18 em diante, você tem a execução desses poderes, né? Então, assim, o capítulo 18 de Apocalipse, no tocante à queda de Babilônia, é só o começo, porque no capítulo 18 você tem ali o julgamento da Babilônia, da besta, melhor dizendo. Quando você vai para o capítulo 19, você tem o julgamento da segunda besta, e no capítulo 20, o julgamento é a queda de Satanás, né? Então, assim, você tem uma sequência a partir do capítulo 18 no tocante à vitória de Cristo sobre a falsa trindade que, em momentos diferentes na narrativa de Apocalipse, são destronadas do seu trono ou do seu poderio temporário, onde Deus agora confirma o seu reino eterno, já profetizado em Daniel capítulo 2, né? A partir daquela imagem que cai nos pés da estátua, que representa todo esse sistema que nós estamos vivendo hoje. E Deus tem o seu povo remanescente com uma mensagem especial que é enfatizada no capítulo 18, verso 1, do capítulo que nós estamos estudando agora, né, que é o capítulo 18 de Apocalipse. Então, tem toda uma construção estruturada a partir de uma realidade profética mais ampla, que é que nós estamos colocando aqui, e será abordada no tema, porque não dá para abordar no sentido mais amplo, mas, resumidamente, nós temos essa configuração no capítulo 18 de Apocalipse, né, apresentando a vitória final do Cordeiro sobre todos os poderes, especialmente aqueles que se opõem a perseguir o Cordeiro na pessoa dos filhos de Deus. Obrigada, Joelson. Vamos prosseguir? Assunto. Opa, passou demais. Lá falou que Apocalipse 18, verso 1, quando fala que a terra toda seria iluminada, lá atrás nós estudamos que seria o alto clamor. Mas a pergunta é, o que é o alto clamor? O que é o alto clamor? Joelson deu uma pincelada e explicou mais ou menos lá o que seria o alto clamor, e a gente vai relembrar isso aqui agora. O alto clamor é a pregação das 3 mensagens angélicas de uma forma intensiva e poderosa pela ação da chuva. Serôdia, onde está essas 3 mensagens angélicas? Está lá em Apocalipse capítulo 14, você vai encontrar as 3 mensagens angélicas lá. O alto clamor se estende a todos os lugares. O alto clamor é para sair de Babilônia e escapar das últimas pragas.
Agora eu vou parar aqui, quero que vocês prestem bastante atenção, porque, ultimamente, está havendo um ataque muito grande em relação dessa verdade que nós sempre defendemos, e hoje querem tirar esta verdade que nós sempre defendemos. Essa verdade que nós sempre defendemos está baseada lá em Apocalipse capítulo 10, que fala sobre o livrinho, onde João comeu o livrinho e ele foi doce ao seu lábio e amargo ao seu ventre. Eu não vou falar tudo sobre Apocalipse capítulo 10, mas quem lê Apocalipse capítulo 10 consegue fazer claramente uma conexão, né, entre o grande desapontamento de 1844, né, porque é chamado a decepção, o dia da decepção, né, porque a mesma sensação que foi comer o livrinho, que era doce ao lábio e amargo como fel ao estômago, foi a sensação que o povo de Deus teve lá em 1844, quando pensou que Jesus voltaria. Aquela notícia foi uma notícia boa, foi deliciosa, e eles estavam eufóricos e alegres com aquela notícia, mas quando chegou a hora que Cristo não veio, foi um amargo, uma grande decepção, foi como fel. Mas lá em Apocalipse capítulo 10, prossegue dizendo assim, que depois de toda aquela sensação ruim que o profeta João tem após essa amarga experiência, ele fala assim, que o anjo fala para ele, importa que profetizes outra vez a nações, povos e a todas as línguas, que deveria ser profetizado outra vez. E nós, e aquele movimento que surgiu de 1844, surge um movimento chamado movimento profético, e é o remanescente de Deus que surge ali naquele momento com o objetivo de pregar as profecias do Senhor, relativa à mensagem do Senhor. Esta mensagem que nós estamos falando aqui, a tríplice mensagem angélica, era esse o objetivo. Só esta igreja tem um conhecimento da tríplice mensagem angélica, só ela prega isso. Mas é só a igreja adventista que vai ser salva? Não. Não é só a igreja adventista que vai ser salva. Tanto é que vai haver o autoclamor. O objetivo do autoclamor é isso. Trazer todos aqueles que são servos de Deus, povo de Deus, que estão nas igrejas, que faz parte da igreja invisível. E esse é o objetivo do autoclamor. Atrair a todos esses. E quer dizer que todo mundo que está na igreja adventista é salvo? Não. Não. Muitos vão se perder. Com a verdade, nem suas mãos vão se perder. Entendeu? Porque rejeitaram a Cristo, rejeitaram o seu sacrifício na sua vida, rejeitaram a sua mensagem. Não é garantia estar na igreja adventista. Esse movimento é um movimento profético para os últimos tempos, como foi Elias, como foi João Batista. Dizemos que este movimento é como se fosse o Elias do nosso tempo, João Batista desse tempo, que vem com uma mensagem para convocar todos os povos ao arrependimento. E o autoclamor é para isso, é para convocar todo mundo, todo mundo. Mas quem vai fazer isso? Aqueles que foram escolhidos para esta missão de proclamar essa mensagem. E todos aqueles que aceitarem também terão esta missão de proclamar essa mensagem. Entendeu? E é importante que se dê isso, porque hoje em dia nós estamos tendo um grande levante, entendeu? Contra essa teoria de que a Igreja de Deus é o remanescente, que é o movimento profético para levar esta última mensagem. Entendeu? Estamos tendo um levante contra essa doutrina que nós temos como igreja. Entendeu? E isso tudo é para atrapalhar a obra de Deus, é para confundir a mente das pessoas da obrigação que tem-se dentro da igreja de pregar este evangelho. Já se falam que levantam-se contra a pregação da tríplice mensagem angélica, por quê? Porque falam que isso é proselitismo, entendeu? Então, nós temos que estar atentos a todos esses tipos de filosofias que vêm se levantando. Por que nós temos que estar atentos? Para não sermos levados e enredados por essas conversas. Elas são muito bonitinhas. Quem fala ela é eloquente, entendeu? Tem um grande poder de persuasão. Mas tudo isso é uma contrafação. Para quê? Para barrar o avanço desta mensagem. E é importante, como o Gelson bem falou, a parte central desta mensagem é a justificação pela fé. Cristo está lá, intercedendo por nós, entendeu? E só vai ter o nome apagado lá do livro, só vai ter os pecados apagados lá, quem tem Jesus como seu único e suficiente Salvador.
quem entende esta mensagem, entendeu? Quem adora a Deus, a Bíblia fala o seguinte: temer Deus e dar-lhe glória. O próprio Salomão falou assim: o fim de todas as coisas é temer a Deus e dar-lhe glória. Até Salomão já falava isso, entendeu? E o mundo precisa entender isso, entendeu? E entender as outras mensagens que virão. E elas também não são nem um pouco politicamente corretas, tá? Quando começar a falar isso, seremos taxados de fundamentalista. Mas num tempo hoje onde você precisa mais adocicar as suas palavras e excluir algumas para poder atrair outros, será que os cristãos serão bem vistos quando começarem a pregar sobre isso? Pois bem, nossa tarefa consiste em proclamar ao mundo a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Esse é o dever de todos nós aqui na Terra. Estamos preparados para isso, porque elas não são nem um pouco fáceis de ser ditas. Vou ler só essa notinha aqui, se alguém quiser fazer algum comentário. Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados 3 degraus. A primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas dependem da maneira em que são elas recebidas. Isso está no livro História da Redenção, página 38. Se esta é uma mensagem tão importante, se ela contém verdades vital para a humanidade, por que se fala tão pouco sobre elas? Por que ninguém prega sobre isso? Porque poucas pessoas estão falando sobre isso. A gente assistiu a conferência geral, a última conferência geral agora, e o presidente Ted Wilson enfatizou muito, muito, muito a questão da pregação da tríplice mensagem angélica. E ele já vem batendo nessa tecla há alguns dias, há uns tempos atrás, e enfatizou bastante. Mas por que, no geral, a gente ainda não vê isso sendo ensinado na igreja? Como deveríamos nos comportar, como deveríamos pregar, o que é a tríplice mensagem angélica? No que consiste a tríplice mensagem angélica? Porque há um medo na tríplice mensagem angélica de anunciar a tríplice mensagem angélica. O que causa esse medo de anunciar a tríplice mensagem angélica? Ela é uma verdade conveniente? É isso que a gente está tentando aprender aqui, né? Estudando aqui. Mas bem, não vou me delongar mais não, porque eu já falei demais. Vou passar aqui. Vamos lá, Joelson. É interessante notar que essas mensagens, elas também se fundem com a personalidade ou o caráter dos pregadores desta mensagem, porque mensagem e pregadores se tornam uma única coisa na relação de causa e efeito. E essa relação de causa e efeito, quanto a essas mensagens, elas são apresentadas pelo profeta João em 2 versículos diferentes na Bíblia, e que você vai entender mais ou menos onde eu quero chegar. Você tem, por exemplo, Apocalipse, capítulo 12, verso 17, que diz: irou-se o dragão contra a mulher e saiu a pelejar contra o restante da sua descendência, a saber, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, né? E quando você vai para Apocalipse 14, o verso 12, aí lá diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então você pode observar nesses 2 versículos que a ênfase está em reconhecer os mandamentos de Deus. E em Apocalipse 14, verso 12, você tem a questão dos mandamentos de Deus como um elo
dessa corrente de ação pela qual Deus se comunica com o seu povo, e do outro lado dessa realidade você tem um outro elo tão importante quanto o primeiro, que o primeiro é a questão dos mandamentos, né? E o segundo elo é a questão da fé de Jesus, que é a tradução mais correta para esse texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, note que em Apocalipse 12, verso 17, ali apresenta um remanescente contra o qual Satanás saiu a perseguir e pelejar contra, no capítulo 12, verso 17. No capítulo 14, verso 12, você tem as características desse remanescente. Quais são as características? São três. Guarda pacientemente a volta de Jesus. Essa é a primeira característica. A segunda característica é que eles guardam os mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos de Deus? É o decálogo, 10 mandamentos, e no centro do decálogo nós temos o selo de Deus, o sábado. E a última característica, no caso a terceira, é que esse remanescente que guarda pacientemente a volta de Jesus e que guarda os mandamentos de Deus, eles também têm a fé em Jesus. E aqui nós temos a realidade do plano de redenção, o plano de justificação pela fé no Cristo que foi morto, mas que ressuscitou dos mortos e hoje intercede por nós no santuário celestial, à destra do Pai, né? Como nosso advogado. Então, essa mensagem, ela apresenta o equilíbrio entre lei e graça. Verdade. E é essa mensagem que nós temos hoje para pregar às pessoas. Uma mensagem que está baseada numa lei que não foi mudada, numa lei que é vigente, ela apresenta a realidade absoluta de Deus, ou a verdade absoluta de Deus, mas que também apresenta um Salvador, que cumpriu a lei que o homem não poderia cumprir através da realidade do seu pecado, mas que pela graça e pela justificação pela fé nós somos santificados e justificados para a pregação dessa mensagem no sentido pleno, que só é possível mediante a ação do Espírito Santo, que é esse agente que ilumina toda a terra com a sua luz, no verso 1 do capítulo 18. Então, qual é a realidade e a essência dessa mensagem? É o apelo para que nós busquemos o batismo pelo Espírito Santo no contexto da chuva serôdia, primeiramente recebendo a chuva temporã que já está acessível a nós. Precisamos ser batizados por essa realidade já do Espírito Santo disponível hoje a nós, para que a chuva serôdia, no contexto da iluminação do anjo, ou desse quarto anjo, porque os três estão em Apocalipse 14, e o quarto anjo que ilumina a terra está no capítulo 12, capítulo 18, verso 1. E essa é a grande expectativa da igreja. E por isso Satanás tem hoje usado poderes subversivos e ataques contra essa mensagem com pessoas que estão entre nós, no meio de nós, se aliando àqueles que já estão fora, através do movimento babilônico, com os poderes místicos que são usados com suas armas apontadas para nós. E nesse sentido é que nós precisamos do batismo pelo Espírito Santo. E Satanás hoje está lutando para minar a fé da igreja para que o mínimo possível de pessoas ou ninguém receba essa chuva serôdia. E nós precisamos, como atalaias de Deus, nos mantermos firmes em nossas posições para que ninguém venha roubar as nossas coroas, né? E que permaneçamos firmes e resolutos na posição que Deus nos colocou para fazermos frente à defesa da sua verdade. E Ele nos capacitará para fazer aquilo que nós hoje não temos condições, né? Que Deus nos abençoe a permanecermos firmes no cumprimento do nosso dever. Amém. Maicon, você que estava aí com a mão levantada, pode falar. Maicon Breno, pode falar. Boa noite. Estão me ouvindo? Pode falar. Feliz sábado a todos. Espero que todos estejam bem. Bom, dando um pouco de ênfase, né,
nesse assunto dessa noite, sobre a verdade, as três Ô, verdades. Maicon, só um minutinho. Tem como você falar um pouquinho mais alto, porque eu não estou lhe ouvindo direito, não sei os demais. Tá bom. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou, né? Pronto, dando ênfase ao que estava sendo discutido, né? Daqui uma pequena pincelada, que infelizmente hoje, né, quando a gente fala das três mensagens angélicas, não era para ser assim, se a Igreja de Cristo ela fosse uma igreja como a primeira igreja, se a última fosse como a primeira igreja, se a Laodiceia fosse como a Éfeso. Só que não. Temos que ter um cuidado mais que especial e dobrado com o próprio povo de Deus hoje, quando se trata das três mensagens angélicas. Por que eu falo isso? Quando a gente entra aí no alto clamor, quando a gente entra aí na chuva serôdia, na chuva temporã, que é antecedente à chuva serôdia, a gente percebe, ela deixa bem claro também que para você receber essas chuvas, essas bênçãos lá, quando for chegado o tempo, vai depender da sua preparação hoje. Então, assim, infelizmente era uma mensagem que era para ser pregada para o mundo, porém está sendo pregada para o mundo, mas tem que ser pregada mais ainda para a igreja, para os cristãos, para os adventistas, que, como já foi ressaltado por Cláudia, é o único povo que prega sobre as três mensagens angélicas, né? É o único povo que tem esse conhecimento. Então, assim, infelizmente tem que ser pregado muito para o povo de dentro, para a preparação do povo para esse tempo, né? E, infelizmente, tem se dito, ela fala no livro Eventos Finais, que chegado esse tempo, né? Chegado o tempo do auge aí da última mensagem angélica, da queda de Babilônia, chegado próximo a esse tempo, muitas pessoas que hoje que são luzes, né? Chegar nesse tempo, infelizmente, ela fala que se acharão em trevas ali. Então, muitas pessoas que hoje pregam a verdade bíblica, elas não estão alicerçadas em Cristo. Temos que ter um pouco de cuidado com isso, porque a gente tem que fazer uma alta reflexão na nossa vida. O que é que eu estou fazendo na minha vida hoje, se a minha atitude como cristão, se realmente o meu relacionamento com Cristo tem sido um relacionamento profundo ou superficial ao ponto de me tirar a salvação, ao ponto de, se chegar esse momento, como que eu vou estar? Se lá vai depender da minha preparação hoje. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que refletir. Ela não brinca. Quando ela fala assim, e irão acontecer coisas estranhas. E quando eu tenho até medo, quando, né, tem essa passagem, coisas estranhas. E para ser sério para vocês, eu tenho medo que pode vir acontecer e eu não passo pela minha cabeça essas coisas estranhas. Não passa pela minha cabeça. Então, assim, é um momento de preparação também. O povo de Cristo ele vai receber essa chuva temporã, a preparação para a chuva ser hoje, vai. Só que tudo isso lá na frente depende da minha preparação hoje como cristão. O que é que eu estou fazendo da minha vida? E a mensagem de Cristo hoje ela está sendo pregada dentro da igreja. Não era para ser pregada fora, mas hoje ela está sendo pregada dentro. Por quê? Porque muitos cristãos eles estão vivendo uma vida superficial. E graças a ele, né, pela sua misericórdia, hoje temos tempo de voltar, temos tempo de nos converter e temos tempo aí de estudar a Bíblia profundamente, a profecia, as verdades presentes, Daniel e Apocalipse, né? Eu gosto até de falar assim que pregue a Bíblia toda, pregue, mas para o tempo de hoje o que tem que ser pregado necessariamente é Daniel e Apocalipse. Daniel e Apocalipse. Obrigado, Maicon, por nos ajudar Não. aqui, né, com seus comentários. E realmente é isso mesmo. Como a gente já falou, que o autoclamor, ele é posterior ao derramamento da chuva serôdia. E isso significa, como essa obrigação de pregar o autoclamor é uma obrigação do remanescente, aquele movimento profético, ou seja, nós como igreja adventista, com obrigação, se nós não recebermos a chuva serôdia no momento que ela vir, acabou, é finito para mim e para você. Seremos as 5 virgens loucas, perdemos a oportunidade. Só quem recebeu o derramamento da chuva serôdia é que estará preparado para o autoclamor e automaticamente salvo e selado. Entendeu? Quem não recebeu virou a 5 virgens loucas, perdeu a oportunidade. Entendeu? Então, a maior responsabilidade é com a gente de estar pregando essa mensagem. Mas quando a gente vai pregar aquilo que a gente não entende, que a gente não estuda, outra coisa, como eu vou pregar se eu ainda também nem tenho a necessidade de Deus, de Espírito Santo na minha vida?
Joás falou uma coisa muito interessante. Antes de eu receber o derramamento da chuva serôdia, eu preciso receber primeiro a chuva temporã, que já está disponível para mim. Você sabia que no Espírito de Profecia está escrito que ninguém que não recebeu a chuva temporã receberá a chuva serôdia? Pois bem, todos devemos... mas a gente recebe no dia que a gente batiza. É verdade. No dia que a gente aceita Jesus de todo o nosso coração, a gente recebe o derramamento da chuva temporã na nossa vida. Só que o derramamento da chuva temporã não é assim, uma vez recebido para sempre. Não, eu tenho que receber ele todos os dias, para que possa produzir o crescimento, germinar a semente, fazer crescer a semente, virar uma árvore frondosa e frutificar, porque quem vai frutificar é a chuva temporã. A chuva serôdia vem para amadurecer o fruto, que já existe através da chuva temporã. Sabia disso? Então, hoje é o dia que a gente já deveria estar recebendo a chuva temporã, todos os dias, porque ele vai ajudar a gente a crescer na graça de Cristo, em conhecimento e graça de Cristo, que vai nos ajudar na santificação, no processo da santificação, entendeu? No crescimento da nossa fé para com Cristo. É o Espírito Santo todos os dias. Ellen White fala uma coisa bem interessante sobre essa questão do Espírito Santo. Ela fala o seguinte: a mesma necessidade que você tem de beber água e comer todos os dias, você deveria ter do Espírito Santo. Você consegue passar um dia sem beber água, um dia sem se alimentar? Isso é muito difícil, entende? Também deveria ser muito difícil passar um dia sem o Espírito Santo na sua vida. Deveríamos ter fome e sede do Espírito Santo na nossa vida, porque é ele que vai nos manter de pé. Sem o Espírito Santo, a gente já desistiu, a gente já não é mais cristão, a gente já perdeu a fé. E quem ajuda a gente a manter a nossa fé até o final da linha vai ser o Espírito Santo. Quando ele vier com poder e grande glória na época da chuva serôdia, virá para amadurecer aquilo que já foi plantado, germinado e desenvolvido dentro de nós através da chuva temporã, entendeu? E o que o irmão Michael fala é verdade. Hoje é o tempo da gente estar buscando isso, buscando o Espírito Santo na nossa vida. Não é uma coisa fácil, porque a gente tem muitas distrações nos tempos durante o dia. É trabalho, é estudo, é filho, é família, é tantas coisas que o inimigo às vezes coloca, às vezes nem é do mal, entendeu? Mas muitas coisas acabam nos sobrecarregando e fazendo com que a gente relegue esta coisa que é mais importante para a nossa vida, segundo plano. Mas a gente precisa entender que para a gente chegar nessa caminhada final, a gente não vai conseguir sem o Espírito Santo, entendeu? E ele já está disponível para a gente, está acessível para a gente. É a única forma da gente sobreviver aqui é com esse poder sobrenatural que Deus deixa disponível para a gente, que é o Espírito Santo. E ele já deixa disponível para que a gente possa ser fortificados nele, entendeu? Ser ligado a ele. E se a gente não busca ele, a gente só vai ter uma derrota atrás da outra. Certo? Irmão Michael, quer falar? Pode falar, Marcos. Só para acrescentar aqui, né, que a suma importância da chuva temporã para nossas vidas, como já foi ressaltado por nossa irmã Cláudia, né, é a presença do Espírito Santo em nossa vida. E aqui eu trago também um relato que ela fala que ela vê um povo ali antes de receber a chuva temporã e antes de receber a chuva serôdia, ela vê um povo abatido, ela vê pessoas cansadas, ela vê cristãos ali quase que desistindo da fé. E aí que é o segredo. Só que essas pessoas, elas se prepararam antes. E aí vem a chuva temporã, e aí vem a chuva serôdia. E logo após vem o alto clamor. E é nesse momento aí que o povo de Deus, ele tem o seu auge. Que é nesse momento que é pregada a mensagem a todo mundo, como já de maneira universal, de maneira poderosa. E ela ainda disse que milhares de pessoas se converterão em um único dia. Então, e às vezes a gente para e pensa assim, quando chegar esse tempo, a gente, nós não, por nós mesmos, não conseguiremos estar firmes ali. Nós não conseguiremos. Só que aí que vem um segredo. Depende de mim, sim, mas depende do hoje. Porque eu lá na frente, porque quando chegar esse momento, a minha preparação resultará não por força minha, mas resultará sim numa aceitação que eu quis. Isso demonstra que eu aceitei o Espírito Santo, que eu aceitei a chuva temporã e a chuva serôdia. E assim eu serei automaticamente
ou poderosamente, né, transformado e usado pelo Espírito Santo nos últimos dias. Então, assim, falando para os irmãos adventistas que muitas vezes, como nossa irmã Cláudia estava falando, a questão de realmente é muito complicada a vida de um cristão, principalmente de um adventista, porque sofre dobrado pelas doutrinas que defende, pela Bíblia, na verdade. Então, assim, vão surgir pessoas dentro da própria igreja, conhecedoras da verdade, que vão tentar distorcer o que elas pregaram por muito tempo. Só que quando a gente vê, já estamos vendo, na verdade, mas quando a gente vê isso, a gente tem que ter uma noção que isso tem que acontecer. Né? Vamos chegar lá, quando chegar perto aí do Alto Clamor, quando chegar perto da chuva serôdia, né, vamos estar ali realmente cansados, mas aí o Espírito Santo eles nos reanima. Então, assim, vão acontecer coisas complicadas anteriormente, mas tudo depende da nossa luta hoje, né, do nosso querer, da nossa vontade. Então, assim, como cristãos adventistas, temos que estar preparados, temos que estar em comunhão com Cristo a todo momento, porque Satanás ele não dorme, né? Se ele não dorme logo então, quem me protege também não dorme, mas eu preciso estar atento para pedir proteção e para pedir zelo. Assim, temos que orar mais, temos que estudar a Bíblia mais, nos aprofundar mais em Apocalipse, nos aprofundar mais em Daniel, e que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Maicon. Evelyn. Eu estou vendo aqui falando sobre o derramamento da chuva temporã. Eu fiquei na dúvida se, no caso, a chuva temporã já está, assim, já foi derramada para quem alcançou uma vida ali de distância, né, na busca do Espírito Santo, na busca diária, ou se ainda chegará o tempo do derramamento da chuva temporã. E uma coisa que eu fico muito incomodada é porque quando fala sobre essa questão do derramamento da chuva serôdia, da chuva temporã, que a gente tem que pregar o evangelho, eu penso, pronto, estou perdida, né? Porque no meu trabalho, todo mundo é do mundão, tem uma espírita no meu setor, e aí eu fico, quando ela começa a falar as besteiras dela lá, eu fico, meu Deus, o que é que eu digo agora? Eu vou confrontar a religião dessa mulher. Eu fico desesperada. Tem alguns momentos que eu falo algumas coisas de Deus, mas eu nunca falei de questões assim de mensagens angélicas, questões doutrinárias, até porque é uma afronta direta, né, à religião dela. E aí eu fico sem saber o que fazer. Eu estou planejando dar um grande conflito para ela, né? Porque eu mesma falar alguma coisa, eu fico sem saber o que fazer e ela criar, sei lá, uma raiva de mim, algo do tipo. E isso acaba até complicando ali o setor, mas aí vem a contrapartida que eu me sinto uma cristã basicamente sem coragem de pregar o evangelho. Eu fico, meu Deus, como é que a chuva vai ser derramada na minha vida se eu não estou pregando nem no meu trabalho? Obrigado, Evelyn. Terminou? Ó, Evelyn, você fez uma pergunta se a chuva temporã vai ser derramada ainda ou ela já foi. Paulo fala, eu não me lembro agora, não me recordo agora se é Efésios 5, não me recordo, que quando a gente aceitou a Cristo, lá a gente já recebeu a chuva temporã, porque nem eu e nem você aceitamos a Cristo se não foi pela vontade, se não foi pelo despertar do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele faz o quê? Ele veio para convencer o homem da justiça, né, do pecado e do juízo. E quando ele consegue convencer-me quem eu sou e do que eu preciso, eu me arrependo e eu vou a quem? A Cristo. Então, nesse momento, você aceita Jesus Cristo e se entrega a Cristo Jesus. Você já foi persuadida pelo Espírito Santo. Você recebeu ali, quando você aceitou a Cristo e tomou a decisão por Cristo, por isso quem crê e for batizado será salvo, e foi nesse momento você aceitou a Cristo, foi derramado sobre você a chuva temporã. Só que o processo da chuva temporã é gradativo, entendeu? O crescimento é gradativo. Você precisa dele todos os dias, porque você precisa, é como se fosse uma plantinha que precisa ser regada. A semente que vai sendo crescer, que vai crescendo, desenvolvendo, é uma coisa gradativa, progressiva que vai crescendo. Então, eu não posso me dar o luxo de dizer, eu já recebi no meu batismo, então eu vou ficar tranquila aqui, que ele vai estar aqui comigo para a vida inteira. Eu não preciso mais pedir para ele. Não, não é assim. Eu tenho que todo dia, eu tenho que ter essa necessidade do Espírito Santo na minha vida. Porque para que eu possa me desenvolver como um cristão, para que ele possa trabalhar em mim, para que ele possa continuar aquele trabalho dentro de mim, que é de me convencer do meu erro, de me mostrar, de me ajudar, de trabalhar dentro de mim, entendeu? De me amansar, né?
Tem um texto que Jesus falando assim, os mansos herdarão a terra, não é? Quando a gente lê essa palavra manso, a gente pensa que é uma pessoa pacata, a gente fala, cara, eu não tenho nada de mansidão. Então, a pessoa pensa que é uma coisa bem natural. Mas a palavra lá, no grego, que denomina a palavra manso, é uma palavra que tem a ver com adestrar, como se um cavalo, como se você tivesse um cavalo selvagem, entendeu? E ele fosse muito selvagem, e esse cavalo selvagem fosse adestrado, entendeu? Adestrado de tal maneira que agora ele se tornou algo bem manso, palpável, que pudesse agora ser tocado e usado. É uma palavra que dá a entender, num gesto, dá a entender que o sentido de adestrado. Ou seja, se a gente se permitir ser adestrado pelo Espírito Santo, ser amansado pelo Espírito Santo, entendeu? Nós temos uma natureza selvagem que não quer ser dominada, entendeu? Que não quer ser repreendida, que quer ser liberta, que quer fazer o que quer. Mas o Espírito Santo vem para fazer o quê? Adestrar a gente, amansar a gente, entendeu? E só esses herdarão a terra. Só aqueles que se permitem que o Espírito Santo adestre você, molde você, transforme você, entendeu? Para a vontade do seu dono, quem é o nosso dono? Deus, entendeu? Para a vontade do nosso Deus, esses herdaram a terra. E a única forma disso acontecer, isso a gente sabe que quem já viu o adestramento de um cavalo, não é uma coisa muito fácil. No início, o cavalo tenta resistir. Eu estou usando a expressão de cavalo, não estou chamando ninguém de cavalo, mas estou dando só um exemplo do que é um cavalo selvagem, que não se permite ser montado. Existe toda uma estrutura, um processo para que ele possa, entendeu? O adestrador faz para que ele possa amansar. Muitas vezes é um processo doloroso, entendeu? Nós estamos até estudando isso na lição do Crisol essa semana. Chega a ser um processo doloroso, cansativo para o animal e também para o adestrador, tá? Mas ele não existe até que ele consegue adestrar aquele animal. Então, essa é a tônica. Nós estamos sendo adestrados nesse processo. E quando nós estivermos nesse processo que Deus está fazendo o adestramento, nós devemos ter um pouquinho de inteligência e entender. Eu preciso passar por esse processo para que Deus me molde naquilo que Ele quer que eu seja. Porque eu, por mim mesmo, não vou conseguir ser o que o Deus quer que eu seja. Então, Deus precisa me moldar, entendeu? Então, é entender essas coisas, é vivenciar isso, entendeu? E clamar a Deus para que Ele te ajude nesse processo. Nossa vida é um processo, nossa vida aqui, às vezes, a gente toma uma lapada aqui, toma uma lapada ali, entendeu? Somos surpreendidos por notícias ruins, que choca a gente, que acaba com a gente, que derruba a gente, entendeu? E é nessa hora que eu sempre falo assim, né? A fé foi para os momentos, a fé é para todos os momentos, mas eu digo que a fé mesmo é para, principalmente para os momentos ruins. Aí é a hora da gente exercer a fé. E é justamente nessa hora que a gente tem a dificuldade de exercê-la, né? Mas é justamente para essa hora que a gente precisa exercer a fé. E quando a gente consegue ter a capacidade de entender isso, e começar a andar isso, é que o Espírito Santo já está conseguindo terreno dentro de nós. Entendeu? E a gente está vendo todas as coisas que estão nos acontecendo e entendendo que é um processo que a gente precisa passar. Entendeu, Elton? Tudo bem, gente? Bom, a gente já é 9h04. Joel, você quer falar mais alguma coisa? Não. Fala, Joel, se você quase falou hoje. Foi interessante a analogia feita sobre a questão da mansidão, e de fato é isso, né? O Espírito Santo, no contexto da chuva serôdia disponível a nós hoje, complementando tudo o que já foi dito, significa, em última instância, a dependência de Deus, andar com Deus, né? E isso a gente consegue seguindo o modelo. Cristo é o modelo que está lá adiante, nos estimulando e apontando o caminho. E através do Espírito Santo, o que acontece nas nossas vidas? Nós somos orientados quanto
a sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo, ele faz tão somente o trabalho de reavivar, despertar na vida adormecida pelo pecado e morta pelo pecado. Ele coloca a vida, ele coloca a centelha da vida, o estímulo para a, esse caminhar com Deus, né? Então, nós entendemos nessa realidade da ação e obra do Espírito Santo que nós não estamos sós nessa dinâmica de lutarmos contra o pecado que, em última instância, habita em nós, de acordo com Romanos capítulo 7, né? E Paulo, ele expressa de uma forma bem interessante esse dilema, quando diz que o bem que ele quer fazer não faz, mas o mal que ele não quer, esse ele faz. E quando ele pratica o mal que ele não quer, já não é ele quem o pratica, mas o pecado que habita nele, né? E essa é a nossa realidade. E graças a Deus, o capítulo 8, verso 1 de Romanos também foi escrito, né? Que já nenhuma condenação há para aquele que anda em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui nós temos a realidade do Espírito Santo como a realidade de Deus presente em nós, nos estimulando no sentido de recebermos a justiça de Cristo que é imputada através da fé, para que no andar com o Espírito Santo, que eu falei também, que é a questão da experiência cristã, significa andar com Deus, e esse andar com Deus representa exatamente esse processo de santidade, e a santidade é um processo diário. Ontem você teve a sua vida, a sua comunhão com Deus, parabéns. Ela serviu para o dia de ontem. Hoje, as nossas vitórias e o nosso avançar na projeção da fé depende única e exclusivamente do que o Espírito Santo de Deus tem de recursos disponíveis agora. Por isso, em Hebreus, capítulo 4, também está escrito: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. E quando nós buscamos entender o que é essa dinâmica do Espírito Santo no tocante a não endurecermos os nossos corações hoje, quando ele fala conosco, nós nos reportamos também a João 16, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E do que nós precisamos ser convencidos e aceitar as disciplinas e a orientação do Espírito Santo no sentido de nos alinharmos com o modelo que está diante de nós, que é Cristo. Porque sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Essa é a proposta do cristianismo, né? E isso só é possível no sentido de sairmos de onde nós estamos para estarmos onde Deus deseja que estejamos, exatamente através do Espírito Santo. Por isso, hoje precisamos da chuva temporã que já está acessível e amadurecer ao longo desse processo para que o Espírito Santo culmine a sua obra que já está sendo realizada em nós através da chuva serôdia. A chuva serôdia é tão somente o selo, a confirmação daquilo que hoje está no âmbito de processo de crescimento e amadurecimento. Que Deus nos ajude ao longo dessa jornada e que os crisóis da vida, as dificuldades, os sofrimentos, eles venham sim, porque nós necessitamos disso para sermos amadurecidos e termos o desenvolvimento do caráter de Cristo, né? Porque afinal de contas esse é o objetivo, sermos criados e sermos também recriados na verdade, né? A imagem e semelhança de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Terminamos hoje o nosso estudo por aqui, tá? Mas ainda temos mais a aprender sobre Apocalipse capítulo 18, e nós vamos deixar para a semana que vem para a gente terminar este assunto. Antes da gente terminar, a gente vai terminar com uma oração, mas quando a gente terminar essa oração, eu gostaria de pedir para você não sair da live para a gente poder fazer um print, tá? De todas as pessoas que participaram com a gente aqui hoje. E eu vou pedir você, Jorge, para fazer a oração final. Tá certo? Ok.
Oremos. Depois, Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque para cada partícula de fraqueza existente em nós, nós temos os recursos da salvação e da força e o poder infinito de Cristo para fazer de nós vitoriosos e mais que vencedores pelo sangue do Cordeiro. Obrigado porque pessoas atenderam o teu convite, o convite do Espírito Santo, para clicarem no link e participarem desse momento de estudo. Sabemos, ó Deus, que se formos depender de nós, não temos como nos salvar. Mas não é para nós que devemos olhar, mas para o Cristo que foi crucificado e ressuscitado dentre os mortos. Porque nele já somos mais que vencedores. Que aceitemos a orientação e a necessidade de fazermos de nós mesmos tabernáculos, templos do teu Espírito, para que ele habite em nós e seja o Senhor das nossas vidas, realizando em nós reavivamento e reforma. Por favor, renove, ó Deus, a cada dia as nossas mentes, nos ajudando e nos ensinando a nos oferecermos como sacrifícios vivos. Para a honra e glória do teu santo nome nós oramos. Amém. amém. Agora eu vou pedir vocês para ficarem aí, tá? Deixa eu só desligar aqui a live.